hoje sobre a propedêutica do curso de Teologia Prime, Pregadores em Chamas. Qual é a perspectiva para a gente fazer com relação a esse curso? A perspectiva é que nos tornemos pregadores literalmente em chamas. Algumas pessoas pensam que essa prerrogativa em chamas é uma prerrogativa cunhada pelo movimento pentecostal, né? Geralmente pensam isso, né? Ou não? Mas só que essa prerrogativa não é exclusivista do cunho pentecostal, porque o próprio John Wesley dizia o seguinte, quando ele foi perguntado acerca das suas ministrações, que arrebatavam várias pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, porque ele ficou proibido pela igreja anglicana de pregar dentro das igrejas anglicanas, das paróquias, ele foi perguntado o que é que ele fazia. Ele dizia o seguinte, eu me ponho em chamas e as pessoas é que vêm me ver arder. Quando Dwight Lima Moody foi perguntado sobre a questão, e quando começa um avivamento, ele diz o seguinte, começa-se um avivamento quando acende uma lareira no púlpito, porque quando acende uma lareira no púlpito, lenha verde também vai arder. A ideia do púlpito, hoje, eu não falo propriamente dito sobre aquelas questões ornamentais que fazem parte da nossa liturgia, não. Mas quando eu digo do púlpito, eu falo também como vou responder com a questão do John Wesley, que ele dizia que a paróquia, o mundo é minha paróquia, né? A vivência evangelística do próprio John Wesley fazia com que o púlpito dele fosse qualquer outro lugar. E o próprio John Knox dizia o seguinte, eu não tremo nem a rainha Maria Tudor, que já tinha matado vários protestantes, inclusive o Cranmer, que faz aqueles 39 artigos da religião da igreja anglicana, e ele diz o seguinte, nem temo ela, nem temo o diabo. A única coisa que eu temo é quando eu vou pregar a palavra de Deus. Veja, essa questão dessa imponência. E o próprio Thomas Brock dizia o seguinte, cuidado quando você for fazer o seu sermão para você não estar assinando a sua sentença de condenação. E isso é de suma importância, essa questão da pregação, da homilética em si, para que a pessoa possa estar preparado para servir o reino de Deus melhor. E você me pergunta, é necessário você fazer um curso de homilética, um curso como esse de Teologia Prime sobre pregadores em chamas? Eu digo que é. Você vê essa resposta lá no livro, lá em Agostinho, no século IV, quando ele dizia o seguinte, ora, os grandes oradores, eles treinam retóricas para persuadir o seu povo. Por que nós não, enquanto cristãos, utilizarmos dessas armas para persuadir o mundo? Não é errado. E sabendo que Agostinho era orador oficial de Roma, era pago, bem pago por isso, antes até mesmo de ser bispo em Hipona. Mas ele é bem pago com isso. Está lá no livro dele, da Doutrina, que é a última parte do livro dele, que vai tratar sobre a questão da homilética, a maneira do pregador, como ele se dá, ele utiliza as questões das táticas, das técnicas relacionadas ao mundo helênico e principalmente na viés de Cícero, que a gente chama de Cícero, não é? Mas é Cícero, porque está em latim antigo, e ele utilizava de vários termos, sendo o maior orador da época anterior a Agostinho. E isso é comum, por exemplo, a Bíblia vai nos informar que Apolo, ele era de Alexandria. Alexandria tinha uma escola de retórica muito boa, inclusive vários catequéticos, digamos assim, da igreja cristã vieram de lá. Orígenes e também Clemente de Alexandria foram pessoas que participaram dessa escola catequética, hermenêutica e homilética que existia, alguns cristãos se validaram disso. Lógico que, assim, eu vou falar como Justino Mártir. Vocês sabem quem é Justino Mártir, não é isso? Se não, Justino Mártir foi o primeiro grande apologista da nossa igreja, lá no segundo século. Justino Mártir disse que os cristãos, eles entravam nessa viés, aprendendo essas técnicas para que as pessoas pudessem persuadir melhor. Lógico que a gente não vai fazer com que eu e você nos tornemos alguns robôs homiléticos, inclusive com aquelas técnicas de movimentos estereotipados em relação àquilo que nos diz todo esse tecnicismo dos postulados de homilética. A questão não é essa. A questão é que realmente você se torna um pregador em chama, mas não é aquele pregador em chamas que fala línguas estranhas o tempo todo e ninguém entende absolutamente nada, ou aquela pessoa que ele dá no seu sermão, ele faz com que você tenha voos estrelares e intermunicipais, interestaduais e mundiais. A questão não é essa. A questão é literalmente para que você esteja pronto para pregar a palavra de Deus.
é de suma importância você pregar a palavra de Deus. Pergunta que não quer calar aqui. Você já participou de alguma liturgia que ocorreu de acordo com aquilo que as Escrituras nos afirmam? Você pôde perceber um poder epicentral com relação à presença de Deus naquele culto, mas quando chega na hora da homilia, na hora da pregação, o que é que acontece? O sermão está totalmente fora de esquadro. Oi? Bota o povo para dormir. Já viu a história do pregador? Que todas as vezes que ele pregava na sua igreja, as pessoas caíam no sono, eram arrebatadas no sono. Vocês já escutaram essa história? Já. Já, né? É aquele pregador que vai do nada a lugar nenhum. Mas a ideia é essa, porque ele, uma certa feita, um pastor de uma igreja disse que todas as vezes que as pessoas pregavam, elas eram arrebatadas no seu sono. E depois ele gravou e foi ver a pregação dele. Com 15 minutos ele já estava dormindo também. Isso, nosso curso vai ser esse. Eu vou passar aqui o slide para que a gente vai ver algumas questões. Isso vai ser alguns assuntos abordados nessa primeira e segunda aula, tá certo? Que a gente vai tratar sobre os pregadores em chamas e suas nuances, pregação querigmática versus pregação pragmática, métodos de persuasão na perspectiva helênica, tipos de pregação expositiva, o pregador como topos, o background do pregador e, se tiver algumas questões de perguntas e respostas, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Meus alunos de grego que estão aqui, eles devem ler isso aqui. Se não lerem, eu vou ficar muito chateado, né? Essas palavras aqui, que aqui são alguns textos que são colocados em relação ao nosso texto grego mesmo, original do Novo Testamento. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aquilo que todo pregador que deseja fazer parte desse rol de pregadores em chamas, ele tem que ter. Sem essa perspectiva da qual está positivado nesses 5 pontos aqui elencados, ele jamais, de forma alguma, ele chegará a ser um pregador nato daquilo que diz as Escrituras Sagradas. Então, vamos lá. Abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Achei. Pronto. Antes disso, Caio, quer ler essa primeira parte desse primeiro ponto? O que é que todo pregador em chamas deve ser? Querusotó logon, prega a palavra. Você sabe que em tempo está essa questão desse verbo e o modo dele? Modo, está no acusativo. Não, no acusativo está a questão do tom logon, não é isso? Eu estou falando keritson. Keritson, esse verbo aí, ele está no modo imperativo, tá certo? Ele está no imperativo e está no oristo, que é aquele texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Todo pregador em chama, ele deve ter essa qualidade de estar, literalmente, de pregar a palavra. John Wesley dizia, o cristão deve estar preparado para 2 coisas. Primeiro, para pregar e segundo, para morrer. Quando diz em tempo e em fora de tempo, essa expressão bíblica, que é uma nomenclatura que mostra claramente, é que o pregador ele deve estar apto a pregar. A gente está falando aqui que é costume, é uma questão consuetudinária dentro do rol pentecostal, desse grupo, dessa tradição pentecostal, principalmente nos ciclos de oração, é que as irmãs elas afirmam mais ou menos o que o texto diz, que a pessoa tem que ir para a igreja preparado para pregar a palavra de Deus. Essa palavra kerixon, ela está no oristo e o modo dela é imperativo. Isso é uma ordem, literalmente de cima para baixo. Porque se levarmos em consideração o know-how de onde está posicionado, perdão, claramente, que é a propedêutica do Codicilo Paulino que a gente estudou aqui no outro curso. O Codicilo quer dizer a última vontade. Paulo, ele sabe que vai morrer. E com isso ele está preparando esse jovem pastor Timóteo para que necessariamente assuma o lugar dele, não com a titularidade de apóstolo, mas dar continuidade ao ministério. Quem diz isso é no livro John Stott, né, quando faz o seu comentário, que ele vai falar o comentário, tu porém, ele elenca várias coisas, e uma dessas questões é pregar a palavra, principalmente porque a igreja está sendo invadida por várias heresias, desde o gnosticismo, os judaizantes e outros grupos messiânicos que querem
amainar esse poder de Jesus que é dado totalmente à igreja. A igreja só é igreja se ela pregar literalmente a palavra. Esse temporista, vocês estudaram comigo, vocês sabem muito bem que não se sabe o tempo, só se sabe que existe. E essa ideia, quando se junta com o imperativo, como Daniel Wallace, na sua gramática grega do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, que o modo imperativo, ninguém sabe se realmente vai acontecer, mas ele necessariamente, esse fato tem que ocorrer. É através da homilia, é através da pregação que existe a perpetuidade do ministério de Cristo encarnado nos lábios do pregador. Por exemplo, algumas pessoas têm algumas perspectivas erradas, principalmente naquilo que diz o seu ministério. Vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês possam olhar com olhos de abominação, mas preste bem atenção. Qualquer igreja que na placa tiver o nome do pastor tem alguma coisa errada. Qualquer ministério, escute bem, que tem o nome do pastor na placa da igreja tem alguma coisa errada. Porque o colégio apostólico, ele entende o que eu vou dizer para vocês aqui, e eu acompanho também a ideia de Heber Campos Júnior, que é um pregador presbiteriano aqui no Brasil, porque o livro de Lucas são 2 tratados com uma coisa só. Ele mostra o nascedouro do evangelho e ele mostra a continuidade do evangelho. A continuidade do ministério de Jesus é dada na vida dos apóstolos e da igreja. Não existe ministério de Lucas. Não existe ministério do apóstolo Paulo. Não existe ministério de Pedro, nem de João, nem de 12 demais apóstolos. O que existe é a continuidade do ministério de Cristo encarnado a partir, literalmente, da pregação, que é um modo imperativo, sem pregação, sem igreja. Por isso que acontece esse fenômeno de erros crassos cometidos nas igrejas, tanto europeias como nas igrejas estadunidenses e canadenses, a ideia das igrejas dead churches, porque não é pregada a palavra, é pregada várias coisas. Qualquer ideia de cientificismo, hoje com a moda do coach, hoje é pregado mais filosofia, sociologia, se fala mais de Lacan, Carl Roger, Freud, Karl Marx, Emil Durkheim, do que propriamente dito aquilo que diz as escrituras. Isso é um dos grandes erros das pessoas que estão partícipes naquilo que nós chamamos dos icardianos, né? Que é a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse ideário que na igreja, por exemplo, não existe a ideia, literalmente, de pregar a palavra. Eles pregam sobre a palavra. Eles pregam sobre a égide daquilo que a patrística nos diz. É aquilo que Tomás de Aquino fez, que a catena áurea, ele junta várias homilias de pessoas de suma importância na historicidade da igreja, principalmente Agostinho e outros. Eles baseiam as suas homilias a partir disso. Mas a Bíblia, claro, pregue a palavra. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu venha. Lá em Marcos, capítulo 16, 15, diz: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E depois ele vai dizer a perspectiva dessa ideia dos sinais que seguirão os que crê. Por isso que Paulo Anglada, no livro dele, Introdução à Hermenêutica Reformada, e também no livro de Introdução à Pregação Reformada também, ele vai dizer que todas as vezes que a pregação sempre foi a principal arma da igreja, sempre, geralmente, houve os reavivamentos. E ele coloca também a ideia de reavivamento a partir do dia 31 de outubro de 1517, que é a ideia da reforma protestante a partir de Martim Lutero. Ricardo Butin, eu acho que é o nome dele, ou é Bitum, é mais ou menos isso, tá certo? Que é um pregador reformado, tem uns pezinhos na teologia liberal católica, mas tudo bem, nós podemos falar isso. Ele tem um livro chamado A Reforma Protestante. E ele mostra claramente que Martim Lutero foi um profeta, não no sentido da ideia de observar coisas futuras, daquela ideia do vidente veterotestariamente falando. Mas ele fala na ideia da pregação, porque é característica central do profeta e do apóstolo é a ideia de pregação. Isaías 55, verso 11, vai dizer: assim como a neve e a chuva descem do céu para que lá não tornem mais, antes dão da semente ao semeador e pão que come, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia e prosperará naquilo que a designei. A pregação, literalmente, é a maneira de demonstração do evangelho da graça de Cristo. É aquilo que Timothy Keller vai dizer,
que a pregação, ela conforta o desconfortado e ela confronta o conformado. Essa é a ideia de pregar a palavra, kerixon tu logon, que é a ideia dessa pregação de acordo com aquilo que as escrituras afirmam claramente.